Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a casa 12. A casa 12 na astrologia védica é conhecida como Vyaya Bhava. E Bhava vem do sânscrito e significa casa, campo de ação. É onde os planetas sobem ao palco para contar a sua história. Então, signos astrológicos são meramente uma roupagem, a qual os planetas se utilizam para expressar a sua energia. Mas é de fato nas casas astrológicas onde você vai sentir aquela área da sua vida ser afetada pela energia do planeta. Então, casas podem ser um elemento muito específico em leituras astrológicas. A casa 12 tem uma natural afinidade com o signo de Peixes e com Júpiter. Os mapas divisionais para essa casa são dois. O primeiro é o Devadamsha, conhecido como divisional 12, que indica a relação do nativo com os seus ancestrais. E também o mapa Shastyamsha, que é conhecido como divisional 60. Esse mapa fala como vai ser o fim da vida da pessoa, como ela vai terminar. O planeta que produz os assuntos da 12ª casa é Saturno. Então, Saturno é o planeta dito de ser o Karka para essa casa. E quando pensamos em astrologia médica, a casa 12 representa os pés, representa o ouvido esquerdo, o olho esquerdo e o sistema linfático. Então, qualquer ameaça dentro da casa 12, ou se você tiver o dispositor dessa casa na casa 6, que indica doenças agudas, dores agudas, pode indicar que você tem um problema nessas áreas específicas do seu corpo. E a casa 12 representa como nós vamos terminar a nossa vida. É a casa final do horóscopo. Representa como vai ser o desfecho da nossa vida, em oposição à casa 1, que é o ascendente, que representa muito da nossa entrada no mundo, a nossa identidade, o que nós acreditamos ser, o que nós queremos verdadeiramente expressar com consciência. A casa 12 representa a dissolução da identidade. Então, a casa 12 pertence à classe das casas Dusthana e Moksha, basicamente. E por que Dusthana? Em sânscrito, Dusthana significa sofrimento. Então, tanto a casa 6, 8 e 12 são casas de sofrimento, são casas que elas representam dificuldades na vida da pessoa. Mas se os antigos diziam que a casa 12 é uma casa má, de fato não existem casas ruins, existem casas que são desafiadoras. Mas por que os textos antigos dizem que ela é uma casa má? Eu gosto muito das considerações de Jung sobre a sombra. Então, a casa 7, que representa relacionamentos, as outras pessoas, o que você projeta no sexo oposto, é dita de ser a sombra que você projeta nas outras pessoas. Isso é muito
no estilo de Jung, mas a casa 12 representa um outro tipo de sombra. É a sombra da identidade. Então, se a casa 1 representa o bom que define você, a casa 12 representa o mal que define você, basicamente. Mas não é só isso, tá? Mas planetas dentro da casa 12 podem representar questões mal resolvidas de uma outra encarnação. Pode representar dívidas kármicas, porque tanto o eixo da casa 12 quanto da 6, esse é um eixo que fala muito de dívidas kármicas. Mas eu acredito que dívidas kármicas na casa 6 tem muito mais a ver com pendências, coisas que vão nos atrasar no amadurecimento do que aquele planeta indica. A casa 12 ela representa dissolução, representa perdas. Então, qualquer planeta que vá lá, ele pode indicar uma perda, mas não necessariamente significa que você vai sentir que os assuntos que aquele planeta indica morreram. Talvez eles tenham morrido no plano material, porque a casa 12 é o que vai dissipar, dissolver o que é materialmente concreto. Então, planetas aqui indicam uma perda no plano material daquilo que é. Então você pode sentir que tanto o planeta, né, o que ele representa, quanto as casas que aquele planeta rege, você pode sentir que existe uma espécie de vazio, ou que aqueles assuntos são inconscientes, que aqueles assuntos não são muito proativos e não são muito dinâmicos. Então, de fato, pessoas com muitos planetas na casa 12, elas podem sentir que elas estão desconexas com o mundo. Você pode sentir que existe um rombo na sua identidade e você tenta preencher com coisas do mundo material e aquilo parece que não nutre, parece que aquilo não preenche. Então, precisamos encontrar as peças aqui. Então, a casa 12 é dita de ser uma casa muito escondida, assim como a 8. Então, a 8 e a 12 naturalmente despertam muito interesse de estudantes de astrologia. E eu reparo que sempre quando eu faço um vídeo sobre a casa 8 e a casa 12, eles disparam as visualizações, assim. As pessoas parecem ter um enorme fascínio pelos temas aqui. Mas qual é de fato a diferença? Se eu fosse perguntar para você, qual é de fato a diferença entre a casa 8 e a 12? A casa 8, ela indica coisas que nós sabemos da existência delas, mas que nós escondemos dos outros, conscientemente escondemos. E a casa 12 representa coisas que são escondidas de nós. Então, ela pode indicar também coisas que são escondidas da sociedade. É por isso que ela é muito descrita como sendo o território do inconsciente coletivo, não do consciente coletivo, visto pela casa 11, né, que fala muito das pautas divulgadas na internet, na mídia, discussões políticas, econômicas, coisas que estão muito abertas para o público. A casa 12, ela fala do inconsciente coletivo e ela não rege nada de concreto.
E o que significa dizer que ela não rege nada de concreto? A casa 12, ela representa figuras arquetípicas, ela representa o arcabouço que são essas figuras que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. Então, pessoas com astros aqui têm uma espécie de ponte entre o mundo material e o mundo astral. Elas conseguem ver, sentir coisas que as outras pessoas não percebem. Então, ela é sobre clarividência, sobre poltergeist, atividade paranormal, espíritos, coisas que a lógica científica, muito vista pela casa 3, também a 11, então muitos planetas nessas casas lógicas são aqueles consulentes que você precisa explicar matematicamente o mapa e como funciona a astrologia védica, porque eles precisam desse aparato técnico e a casa 12 ela fala sobre máxima intuição. Então são pessoas que podem ser muito intuitivas, que podem ter, inclusive, talentos ocultos, porque o signo de Peixes também fala muito sobre talentos ocultos, sobre habilidades que você nem sabia que existiam, que como dançar, cantar, escrever, interpretar, desenhar. Então é uma casa que rege imaginação. Então indica a capacidade de você acessar esse arcabouço inconsciente e imaginativo, imagético, simbólico. Uma outra coisa muito interessante é simbologias. Então pessoas com muitos planetas na casa 12, elas entendem muito bem simbologias, como nenhuma outra pessoa. Então, assim, se você coloca os retratos do astrólogo francês Nostradamus sobre as previsões, embora isso seja algo um tanto controverso nos meios esotéricos, de que se Nostradamus de fato fez as previsões só escritas ou se ele fez também previsões imagéticas, pintando imagens, aquarelas. Então, pessoas com muita atividade na 12ª casa, elas conseguem encontrar explicações para simbologias, murais, esses tipos de coisa. A casa 12 é dita de ser a área do horóscopo que fala sobre os prazeres da cama. Então, ela fala sobre as suas zonas erógenas escondidas. Então, muito da constelação que está lá na 12ª casa, é contada a partir do ascendente, aquela constelação rege em partes do corpo, indica uma zona erógena que você vai precisar explorar mais. Então é uma casa, sim, que fala muito de sexualidade, que fala muito de atividades clandestinas. Então, astros aqui podem ser um problema para o casamento, porque essa casa indica os seus amantes ou as suas amantes, né? Dependendo da pessoa em questão, porque ela é a 6ª casa contada a partir da 7ª. Então, ela representa divórcio, brigas, traições. Então, sim, pessoas que têm
astros na casa 12, elas podem ter uma propensão maior a atrair o companheiro delas pelas costas. Elas tendem a fazer as coisas de maneira mais sorrateira, não óbvia. Então, a casa 6, ela é a 12ª da 7ª. Então, a casa 6 de fato representa os amantes da sua esposa. Então, pessoas que têm muitos planetas na casa 6, elas podem ter uma tendência a serem traídas pela esposa com que aquele homem vai se casar, né? Então, esse eixo 6 e 12 é um eixo que representa muito gastos, perdas de energia, que é uma outra coisa que essa casa indica, gastos financeiros. Então, você passa boa parte da sua vida acumulando dinheiro na casa 11, saciando seus desejos, e na casa 12 é onde você vai gastar esse dinheiro, é onde você vai gastar energia. Então, pessoas com muitos planetas aqui, elas podem ser esbanjadoras. Por mais que existam assinaturas fortes que indicam finanças entrando, que indica dinheiro entrando, que indica riqueza, uma casa 2 auspiciosa, uma casa 11 auspiciosa. Se o dispositor da casa 12 estiver debilitado ou assim sofrendo aspectos de Saturno ou de Marte, ou em Papa Kartara Yoga, algum tipo de aflição, pode indicar que você não consegue manter o dinheiro. E muito disso eu falo em consultas astrológicas, elas falam sim, que eu faço muito dinheiro, mas elas nunca conseguem economizar. Elas sempre arrumam uma situação para gastar. É um relógio que elas querem, é uma camisa, é um carro a mais, bugigangas. Elas sempre buscam alguma coisa para gastar. Então, assim, essa casa ela também representa gastos energéticos. Então, planetas aqui são muito vulneráveis, porque é uma casa muito obscura e ela é dita de gastar o combustível vital daquele planeta. Então, pessoas com muitos planetas na casa 12, elas podem ser mais escondidas. Elas podem ser pessoas mais que não gostam muito de interagir, que não gostam de aparecer. Às vezes não trabalham, ou às vezes trabalham com um lugar fechado, laboratórios, bibliotecas, hospitais, asilos, monastérios, lugares fechados onde empatia é necessária. Então, assim, pessoas com astros aqui na 12ª indicam muita profunda empatia. Então, elas podem ter muita capacidade de se colocar na situação de sofrimento das outras pessoas. Elas podem se colocar, elas podem sentir a dor da outra pessoa de maneira intuitiva. Então, é comum pessoas com o dispositor da 10 na 12, elas enveredarem para carreiras que requeiram cuidar da outra pessoa. Ela indica também a paz e o silêncio. Então, se você pensar na casa 6, que indica a guerra, as forças armadas, seguranças, policiais, a casa 12 ela está em oposição e indica muito de fugir da guerra,
de fugir de conflitos. Então, de buscar silêncio, de buscar meditação, de buscar paz. Então, pessoas com uma atividade aqui, elas podem ser ter um pouco de aversão a conflitos. É o contrário, né, de quem tem a atividade na casa 6, que são pessoas que buscam conflitos, como os advogados de divórcio, procuradores, pessoas que trabalham para acusar as outras pessoas. A casa 12 indica fugir disso. Então, eu gosto muito da consideração da astróloga Joni Patry, que é inclusive uma incrível professora de astrologia védica. Ela chama a casa 12 de a grande válvula de escape, né? A grande fuga. Então, ela fala muito de maneiras que nós escapamos do mundo. Uma delas, a mais comum, é através do sono. Então, dormir todas as noites é uma maneira de você regenerar as suas baterias. É uma maneira de você restaurar a sua vitalidade. E você dorme todas as noites. Nós dormimos todas as noites. Então, é a casa onde nós passamos a metade da vida. E as pessoas não lembram disso. Nós passamos basicamente 1/3 da nossa vida, né, dormindo, né, inconsciente, conectado com o nosso verdadeiro eu, com o nosso interior. A casa 12 pode ser também outras maneiras de escapar, como por exemplo, férias. Quando você não tem que ir para as aulas chatas na universidade, ou você faltar ao trabalho, ficar de repouso em casa. Então, pessoas com atividade aqui podem muito bem trabalhar com carreiras que indicam lazer, que indicam férias, que indicam retiros espirituais. Pode indicar também drogas. Essa é uma outra coisa muito importante sobre a casa 12. Ela indica também drogas, sejam ilícitas ou lícitas. Então, na casa 6 é onde nós buscamos as drogas. Como, por exemplo, você lidar com um traficante, você ir num médico, você ir na farmácia. Na casa 12 é onde você vai utilizar a substância. Então, ela fala sobre substâncias estrangeiras, né? Lugares estrangeiros onde você frequenta para encontrar respostas para os seus propósitos pessoais mais recônditos, mais escondidos. Então, a casa 12, ela não é a única que indica viagens, né? Como eu havia falado na minha série de casas. A casa 3 são movimentos curtos, a 9 são pós-graduação, mestrado, doutorado, viagens para estudar fora, conhecer outra cultura. A casa 12 são mais aquelas viagens sem volta, como por exemplo, exílios. Você se exilar em outro país e morrer lá. Então é comum pessoas com atividade aqui enveredarem para relações internacionais, trabalharem em embaixadas, né? Você ser um diplomata da embaixada do Brasil na Argentina. Então, você morar em terras estrangeiras é uma forma de perda de identidade. A gente pode interpretar dessa forma, porque você vai viver num país com pessoas que não falam a sua língua, com pessoas que não têm a mesma religião que você, costumes gastronômicos,
costumes religiosos que são diferentes. Então você se sente alienado, né? Mas você não precisa necessariamente ir para terras estrangeiras para se sentir assim. É comum líderes políticos terem planetas na casa 12, como por exemplo Sol na casa 12. Eu sei que Margaret Thatcher tem Sol na casa 12, George Bush tem Sol na casa 12, porque dá um grande interesse por relações internacionais, como eu falei, mas assim, essas são pessoas especiais, né? Não que você não possa ser uma pessoa especial, mas pessoas com atividade aqui, elas frequentemente podem se sentir alienadas da própria cultura delas. Elas podem se sentir estrangeiras à própria cultura delas. Podem não se identificar muito com a terra de origem delas, com a família delas, porque é a casa mais distante do ascendente, né? Então é o que nos leva para fora do mundo. A casa 12, ela indica também lugares fora da camada de ozônio, como por exemplo o espaço, viagens para o espaço, outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda, galáxias vizinhas. Então, é comum pessoas com atividade aqui gostarem de falar sobre extraterrestres, OVNIs, discos voadores, discussões que não são muito recorrentes para o senso comum. São pessoas que se interessam por assuntos que não são muito comuns nas universidades, em plataformas de estudos. A casa 12, ela também indica ladrões e inimigos ocultos. Então é comum pessoas com atividade aqui, elas terem uma maior tendência a perder as coisas. É aquela mulher que perde a bolsa na festa, é aquele cara avoado que quando bebe perde um celular, é aquela pessoa que não tem, às vezes, muita malícia para perceber, por exemplo, um bate-carteira, um trombadinha. Então é comum elas se queixarem mais de serem roubadas com mais frequência. Esquecer de trancar o carro, esquecer de colocar a tranca. É comum também elas terem muitas pessoas falando pelas costas dela. Porque essa é uma casa que é tudo sobre os inimigos ocultos. Então ela indica pessoas que estão te atacando pelas costas, mas você não sabe de onde elas vêm, porque não são inimigos que se declaram como tais. É diferente da casa 6, que são pessoas que se declaram abertamente inimigas, que se declaram abertamente antagônicas a seu projeto de vida. Ou a casa 7, que indica o que você projeta, então pode ser rivais, principalmente em mapas de pessoas que estão em disputas eleitorais. A gente costuma olhar a atividade na casa 7 porque representa um rival. Mas a casa 12 são aqueles rivais que você não sabe de onde vem. Às vezes o maior inimigo pode ser você mesmo e você não sabe. Às vezes seu maior inimigo pode ser um vício, pode ser um vício em emoções negativas. Então a casa 12, ela fala muito sobre autodestruição. Então pessoas com fatores astrológicos em Vyayabhava podem sim ter uma tendência a comportamentos mais autodestrutivos. Eu percebo também que vocês com planetas aqui
podem ser mais sonolentos, podem não ter muita disposição para atividades físicas, como muito do contrário de quem tem fatores astrológicos na casa 1, que é o corpo e fazer as coisas rápido e agir, andar, lutar, ou a casa 6, lutar, malhar, fazer atividade física, competir, casa 3, destruir os rivais. Pessoas nessa área do horóscopo, elas não se interessam muito por tomar ação tangíveis. Então, qualquer atividade que requeira competir, como por exemplo, prestar concurso público, elas podem não se interessar muito por essas coisas. É comum pessoas com essa casa precisarem dormir mais também. Elas sentem mais cansaço, elas sentem que elas são mais drenadas emocionalmente ou fisicamente, energeticamente falando, né? Quando elas interagem numa situação social, elas se sentem mais cansadas, então elas precisam de mais tempo de sono para recarregar as energias delas. A casa 6, a casa 12, ela também fala muito sobre o pai da sua mãe, o avô paterno, porque ela é a nona da quarta. Então a casa 4, sendo a mãe, você conta 9 casas. A partir da casa 4, você vai estacionar na contagem na casa 12. Então 9 tem uma indicação com a casa 9, que é o pai, o primeiro professor. Então a casa 12 representa, fisicamente falando, a tua relação com o teu avô materno. Então, como é que foi a relação com o teu avô materno? Foi boa? Foi difícil? É alguém que estava lá para você, para te ouvir? Era um amigo? Era um inimigo? A casa 12 também é a mãe do seu pai, porque ela é a quarta da nona. Então a casa 9 representa o pai. E se você contar 4 casas, na contagem você vai estacionar na casa 12. Então ela representa o seu, a mãe do seu pai, né? A avó paterna. Mas a casa 12, ela fala também tudo sobre os ancestrais, os antepassados. Então, muito do mapa Devadamsha, ou Duadamsha, o divisional 12, ele indica a relação do nativo com o pai e a mãe. Então, é muito importante você buscar a situação do Sol e da Lua nesse mapa, porque ele vai dar umas indicações mais profundas de como foi a relação com o seu pai e a sua mãe. Mas a casa 12 por si só, ela fala dos ancestrais e dos antepassados. Então, é comum pessoas com atividade nessa casa se interessarem por viagens para lugares remotos em que elas sentem um grande magnetismo por aquele país, mas elas não sabem muito bem. A astróloga Barbara Paidian fala que quando você viaja para uma terra, você entra em contato com os guias espirituais daquele lugar. Então a casa 12, ela representa muito a sua capacidade de ouvir os guias espirituais, de entender metáforas, de interpretar sonhos. Então a casa 12 fala muito sobre quais são as indicações que você recebe pelos sonhos. Se você
tem revelações pelos sonhos, e se você sonha com coisas que vão acontecer, e isso não deve ser confundido com vontades ou desejos egocêntricos em que você gostaria que acontecesse. Então muitas pessoas fazem isso de maneira, eu diria que insensata, falar assim, eu recebi um chamado espiritual para ser um yogi. Mas na verdade não é isso, né? Às vezes a pessoa pode estar falando isso porque ela se interessa por yoga, ou ela se interessa por astrologia, ela se interessa por espiritualidade, mas mais como uma coisa assim de, ela acha aquilo divertido, ela acha aquilo excêntrico. Aí quando ela vai fazer, ela descobre que ela não tem nenhuma vocação para isso. E por que ela descobriu que que não tinha vocação para o mundo espiritual? Porque aquilo era uma coisa do ego dela, era uma coisa do desejo, é uma coisa das casas cama, 3, 7 e 11, que é desejos pessoais. Então, toma cuidado para você não confundir vocação, chamado espiritual, com uma coisa que você egocentricamente falando quer fazer. Porque isso não é uma coisa da casa 12. Então, os indivíduos aqui, eles têm essa capacidade de ir nos dois mundos, de visitar outras dimensões de consciência, atravessar a ponte do mundo material com o mundo astral, acessar o inconsciente, até mesmo o inconsciente delas, ou o inconsciente coletivo, a energia inconsciente que está no grupo. Então, a casa 12, ela fala muito também de emoções não ditas. É interessante que a casa 8 também fala muito de emoções não ditas. Então, esses indivíduos, eles podem ter uma tendência a não falar, e outras pessoas que são mais comunicativas podem não gostar muito de pessoas casa 12. Para você interagir com uma pessoa casa 12, você tem que saber interpretar emoções não ditas. Então aquele olhar, aquela lágrima, aquele gesto, aquela linguagem corporal, porque elas normalmente não falam muito. Elas são mais silenciosas, então elas tendem a gostar de fazer amizade mais com pessoas que conseguem compreender as emoções escondidas delas. Vyaya Bhava também indica sacrifícios. É uma casa que fala muito sobre o que você precisa sacrificar. Então, planetas ali no plano material, aquilo vai ser algo que você precisa sacrificar para algo mais etéreo, mais espiritual, mais dissolvido. Isso é muito a ver com questões de karmas mal resolvidos. Então a casa 12, ela funciona muitas vezes como uma prisão simbólica para o planeta. Então você sente que aquele planeta ali dentro, no plano material, ele está encarcerado. Ele não consegue interagir muito. Então você vai ter que sacrificar aquilo para deixar as coisas fluírem. Então alguns podem interpretar isso como perdas. Mas a casa 12, ela indica também, literalmente falando, o cárcere e prisões, que é uma outra forma de você escapar ao mundo, porque quando você é preso, você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você não precisa fazer as coisas, pagar as contas, né? Então, essa é uma forma de você escapar ao mundo também, né? Uma forma mais autodestrutiva. Então, durante um Mahadasha do regente da casa 12, ou planetas em trânsito dentro da casa 12, podem indicar épocas da sua vida em que você está mais isolado, que você sente que você está mais encarcerado. Mas no mapa natal indica que
aquilo vai ser uma coisa constante ao longo da vida da pessoa, que ela ao longo da vida vai se sentir constantemente encarcerada. A casa 12 rege templos sagrados, lugares de contemplação, mas pessoas com atividade aqui, elas não são religiosas. Eu acredito que espiritualidade e religião são duas coisas que não são nem sequer conectadas. E por que elas não estão conectadas? Religião não está conectado com espiritualidade porque a religião ela é representada pela casa 9, fala muito sobre dogmas, sobre regras, sobre mandamentos. Então é muito mais adoração espiritual a nível social, como você ir à missa, você ir num templo com a sua família, você ir num culto religioso. A casa 12 é mais aquele tipo de adoração solitária, como por exemplo, orações, mantras, santos, velas. Então, são indivíduos que eles gostam mais daquela contemplação privada. Então, a casa 12, ela libera você das regras do mundo. Ela libera você dos dogmas religiosos. E por que ela libera? Porque é aqui onde você vai ter o espaço para se internalizar. É por isso que ela representa a dissolução do mundo material. Porque uma vez que você nega, uma vez que você foge do comprometimento com o mundo material, você vai ter espaço para autoconhecimento, para conhecer suas motivações mais profundas. E os dogmas religiosos, eles não entram mais aqui porque o que é bom para você não é bom para o outro. O que é verdade para você não é verdade para o outro. Então, os dogmas religiosos, eles tendem a colocar as pessoas em caixas, né, dentro de uma caixa, dentro de um formato a ser seguido. A casa 12, ela libera você desse formato de conduta moral a ser seguido. Então, você se libera do mundo. Vyayabhava pertence à classe das casas moksha. E então ela fala tudo sobre libertação da matéria. Mas a casa 12, ela pertence a um conjunto de casas de libertação, que são muito associadas com as casas do elemento água e as constelações do elemento água. Então, tanto a casa 4, a 8 e a 12 são as chamadas casas moksha. Mas a casa 4, ela representa a libertação de desejos pessoais. A casa 8 indica a libertação da outra pessoa. Quando você se liberta do casamento, quando você se liberta da dependência emocional da outra pessoa com quem você se casou. E a casa 12 indica a libertação do mundo, de ambições mundanas, de ambições sociais. É a casa que te liberta da interação social, para que a verdade seja aqui vivida. Então, ela parece ser muito negativo quando a gente fala, é uma casa de válvulas de escape, mas você escapar, na verdade, é uma forma de fuga saudável, porque você está escapando no autoconhecimento. Eu me liberei do mundo para conhecer a mim mesmo. Então, eu estou fugindo da minha verdade interior. Então, eu estou indo ao encontro de mim mesmo. A casa 12 é quando você vai ao encontro de si mesmo. Então, planetas aqui, eles podem dar uma boa indicação de como vai ser esse processo. Então, se você tem o Sol
na casa 12, você não gosta de aparecer. Mas o Sol é um planeta muito quente, que emana muito calor, então ele pode destruir o sono da pessoa. Você pode acordar no meio da noite, é muito calor. Você pode trocar o dia pela noite. Você pode ser heliofóbico. Heliofobia é uma aversão à luz do sol. Então, pessoas com Súria em Vyayabhava são ditas de não gostarem muito de tomar sol. Elas preferem mais à noite e trabalhar de noite e ficar dormindo o dia inteiro. O pai pode ser um inimigo secreto, porque a casa 12 ela é uma casa onde o Sol adquire Marnakarka Sthana Avasta. E Marnakarka Sthana Avasta é uma expressão do sânscrito que significa o local onde o planeta está incapacitado de expressar o seu propósito pessoal, e então ele sente que está morrendo, mais do que conseguindo reagir. Então, pessoas com Sol na casa 12, elas podem ter uma relação muito controversa com o pai. O pai pode ser uma pessoa que tem vergonha da pessoa por algum atributo da personalidade dela, ou é mais frequente o nativo não se dar muito bem com o pai, não gostar da personalidade do pai. O pai pode ser alguém que é uma vítima de algum vício, ou uma vítima social, uma pessoa que não se encaixa muito nos padrões sociais, culturais pré-estabelecidos. Mas a casa 12, por ela ser um território inauspicioso para o Sol, você pode ter a vista muito frágil, porque o Sol ele é o karka para a visão e para a constituição minérica do corpo. Então, Súria em Vyayabhava dá problemas de vista e dá problemas de descalcificação precoce. Mas a casa 12 ela fala muito dos prazeres da cama. Então, quando você coloca o indicador de propósito de vida, de Dharma, o Sol ele é um indicador de missão de vida, de Dharma. É por isso que ele fundamenta a casa 9, a 10 e a 1, que são muito casas de propósito, de vocação. Então, quando você coloca o planeta da vocação na casa dos prazeres da cama, ele deixa a pessoa lasciva. Então, é comum em mapas de pessoas que elas podem ser hedonistas, elas podem ser viciadas na busca pelo prazer. Elas podem ser viciadas em sexo, elas podem ser viciadas em masturbação, mas pelo fato de o Sol ele ser muito quente, ele pode queimar os prazeres da cama. Então é comum pessoas com Súria em Vyayabhava, elas na hora do ato sexual, elas não sentirem prazer. Elas conseguirem concretizar o prazer, o orgasmo fora, sozinhas, solitárias. Então é porque é um ângulo de inconjunção, ou de quincúncio, que a gente chama na astrologia ocidental, com a casa 7. Então o Sol na casa 12 ele é muito inauspicioso para atividades indicadas pela casa 7. Você vai precisar fazer algumas medidas remediais, como por exemplo adorar os avatares de Vishnu, para impedir evitar uma perda de longevidade, porque a casa 12 para o Sol, ela pode dar mais problemas de depressão, falta de vitalidade,
mas você pode morar em terras estrangeiras. É muito bem morrer lá, então é comum o Sol na casa 12, como eu havia falado anteriormente, em pessoas que elas trabalham em embaixadas ou com relações internacionais, trabalharem com energia, com passes espirituais. Mas com o Sol na casa 12, a saúde espiritual não é tão boa, então as medidas remediais podem muitas vezes impedir o que Parashara chama de a pessoa ir para o inferno, né? Você vai ouvir aí alguns relatos em astrologia védica de que a pessoa com Sol na casa 12 ela vai para o inferno. Mas eu não acredito que quando os hindus falam de inferno, seja o inferno no sentido cristão da palavra, que é o purgatório, que é você ver demônios, essas coisas. Inferno no hinduísmo é mais você reencarnar numa situação pior do que a da vida anterior, por causa do karma de lascívia. Então, adorar os avatares de Vishnu vai auxiliar você a preservar a sua saúde e a sua vida. Se você tem a Lua na casa 12, você tem uma mãe que pode ser uma inimiga oculta. Que pode ser a mãe pode falar mal de você pelas suas costas e você não sabe por quê. A mãe pode ser ausente, a mãe pode não estar lá, a mãe pode ser estrangeira, pode ser expatriada, porque a casa 12 rege pessoas estrangeiras ou expatriadas, imigrantes. Então, mas não necessariamente no sentido literal da palavra, imigrantes. A mãe pode... Você e a sua mãe podem sentir que vocês não estão na mesma página, que tem interesses muito diferentes. Você não gosta com a Lua na casa 12 de falar dos seus sentimentos, de expressar o que você sente. Então você é aquele cara que resolve seus complexos emocionais sozinho. E tem uma necessidade de não entrar em pânico perante situações extremas. Pode haver muita empatia pelo mais fraco, com a Lua na casa 12. E você pode também ter revelações nos sonhos. Você pode sonhar com alguma coisa e ter no sonho a resposta daquilo que você no mundo material procura revelada. Então é muito importante com a Lua na casa 12 você voltar para o mundo material e concretizar aquilo que você teve respondido no sonho. Se você tem Mercúrio na casa 12, você não gosta de falar muito. Você não gosta de expressar as suas ideias. Então é comum pessoas com Mercúrio na casa 12, elas entrosarem em grupos e elas ficarem caladas durante o debate inteiro, só ouvindo, só concatenando ideias, só ruminando ideias. Mas aí outras pessoas falam assim, mas e você? O que você acha dessa discussão? E elas se sentem um pouco incomodadas de falarem em público. Com Mercúrio na casa 12, você pode ter grande imaginação, talentos ocultos. Então, é comum a mesma coisa a Lua na casa 12, porque representa a mente da pessoa, onde a mente da pessoa está. É comum essas pessoas elas serem escritores de ficção, porque Mercúrio na casa 12 você precisa se distanciar do mundo lógico e racional para mergulhar na imaginação, na ficção. Eu acredito que J.K. Rowling tenha bastante atividade no mapa natal dela dentro da casa 12. Mas com Mercúrio aqui, você não gosta de estudar em grupos. Você não gosta de
fazer provas ou testes em sala de aula e ter o professor colocando pressão para você acabar. Os indivíduos com Mercúrio na casa 12, eles não se sentem bem em fazer trabalhos intelectuais sob pressão. Então você funciona melhor estudando em casa, estudando em bibliotecas, que é uma outra coisa que a casa 12 representa, bibliotecas e bibliotecários. Então é comum você encontrar pessoas trabalhando em laboratórios ou fazendo pesquisas com Mercúrio na casa 12 e pesquisas de longa duração, que requer um certo desligamento do mundo externo. Se você tem a Vênus na casa 12, esse é o único planeta que prospera e dá riqueza na casa 12. Porque a casa 12 tem uma associação com a constelação de Peixes e Vênus tem exaltação em Peixes. E Vênus tem exaltação na casa 12. Então, isso dá uma grande sexualidade, isso dá uma grande carisma sexual e é bom para os chamados prazeres da cama. Mas em mapas masculinos, a Vênus indica a mulher com quem aquele homem vai se casar. Então você pode ter gastos exorbitantes com a Vênus na casa 12 por causa de mulher, por causa de sexo. É aquele cara que gasta todas as economias dele para pegar as mulheres mais bonitas, só para dizer que pegou. Então, quando eles se casam, vocês devem tomar muito cuidado para não gastar as economias com a sua esposa. A mesma coisa quem tem o Sol na casa 12. São pessoas que gastam dinheiro demais, precisam aprender a controlar as finanças. Ou pelo menos se casar com alguém que seja mais economicamente controlado do que você. Porque o senhor não é. Se você tem Marte na casa 12, Marte, ele é o indicador de irmãos e irmãs. Então ele pode dar problemas na relação com irmãos e irmãs, pode dar perdas, mas as pessoas podem falar mal de você pelas costas. Vários inimigos ocultos, inimigos do sexo masculino. É comum pessoas com Marte na casa 12 serem celibatários. Esse é um marcador de celibato. Lógico, se você tiver outros indicadores no mapa que ajudam a sexualizar você pode não ser um celibatário, porque Marte representa o impulso sexual, o instinto sexual, e a casa 12 ela dissolve isso. Então é comum pessoas com Marte na casa 12 elas não se interessarem muito com comprometimento sexual com a outra pessoa, porque requer explorar, requer envolvimento, e Marte na casa 12 ele quer só transitar de corpo em corpo. Então sim, pode deixar por um lado a pessoa bastante promíscua, porque ela pula de galho em galho, mas ela não aprofunda a intimidade sexual dela com ninguém, então ela acaba preferindo não se casar com Marte na casa 12. Com Marte na casa 12 você pode se interessar por artes marciais, porque a casa 12 fala sobre isolamento, sobre aquele guerreiro que se isola e quando você o ataca, aquela pessoa é capaz de te quebrar só com um movimento do braço. Se você tem Júpiter na casa 12, esse é um planeta que ele faz razoavelmente bem se ele estiver numa constelação que apoia a sua agenda, porque ele tem uma afinidade com essa casa. Então ele pode ser o seu anjo da guarda, pode te impedir de vícios, de consumo de drogas. Você pode ser extremamente caridoso, extremamente empático, gastar todo o seu dinheiro, doar dinheiro, ser amante dos pobres, ser amante dos animais, ser amante dos doentes e necessitados. Então é aquela pessoa que tem uma natureza muito filantrópica e é um bom coração.
Mas com Júpiter na casa 12, se você é uma mulher assistindo o vídeo e tem esse fator em Vyayabhava, você pode conhecer o seu marido em terras estrangeiras, ou o seu marido pode ser estrangeiro ao seu próprio estilo de vida. Então veja bem, ele pode ser brasileiro, ele pode ser da sua cidade, mas ele pode ser não ter muito coisas em comum com a sua rotina. Mas para quem se relaciona com um homem, ter Júpiter na casa 12 indica gastos exorbitantes com homens. Pode haver uma perda de interesse em religião, pode haver uma perda de interesse em dogmas religiosos e mais espaço para espiritualidade. Então, você deve segurar o impulso de gastar dinheiro com Júpiter na casa 12. Se você tem Saturno na casa 12, lembremos que Saturno ele é o planeta que produz os temas de Vyayabhava. Então, quando colocamos o planeta Karka de uma casa naquela casa, ele forma Karka honesto Bhavo, ele dá hiperdesenvolvimento. Então, pode ser uma pessoa que ela é muito séria, que ela não sorri muito, que ela não gosta muito de se ausentar da terra de origem dela. Pode ser uma pessoa que não tira férias, pode ser uma pessoa que não tem muito lazer. Mas com Saturno na casa 12, você pode ter uma crise identitária com o que você veio fazer no âmbito profissional. Porque a casa 12 ela dissolve aquele planeta. Então, pode indicar que você vai precisar fazer trabalhos em lugares fechados e um pouco segregados da sociedade, como bibliotecas, aplicação de reiki, trabalhar em laboratórios. E isso vai ajudar muito você a compreender a sua sombra, porque com Saturno na casa 12, eu me atrevo a dizer que você é o seu pior inimigo. Você não é a pessoa mais indicada para responder para os seus interesses pessoais. Saturno na casa 12 pode também dar problemas de sono e problemas na saúde. Então, é comum em pessoas que elas têm dificuldade de pegar no sono, então elas podem ficar dependentes de remédios para dormir, remédios para acordar, remédios de apetite. Então, toma cuidado para você não desenvolver uma dependência autodestrutiva com medicamentos e fármacos, com Saturno na casa 12. Se você tem Rahu na casa 12, Rahu ele é dito de se comportar de acordo com o regente que rege a constelação a qual ele se localiza. Então, se você tiver o regente da casa 12 debilitado, você pode desenvolver vícios. Assim como o Rahu na casa 8. É o indicador de vícios e fobias irracionais. Comportamentos autodestrutivos e uma obsessão por se isolar. Mas caso o dispositor esteja forte por constelação, por Shadbala, você pode se interessar muito por viagens estrangeiras. Você pode ser obcecado por música, você pode ser obcecado por arte, você pode ser obcecado por cores, por estética, por simbologia, por misticismo. E eventualmente na sua vida você vai precisar fazer algum trabalho de caridade ou algum trabalho em terras estrangeiras. Ou você vai precisar se trancafiar em algum lugar remoto. Se você tem Ketu na casa 12, esse é um outro planeta que também faz muito bem na casa 12. Porque Ketu, ele é filho da casa 12, então ele pode dar muito interesse pelo misticismo. É típico em mapas de místicos, de pessoas que adoram a indústria esotérica,
E você vai ter um interesse em não perder as coisas. Porque o ato de isolar-se, o ato de alienar-se, segregar-se, você vai sentir que aquilo te aliena, porque Rahu está apontando para a casa 6. Lembremos que os nodos lunares ficam numa oposição de 180 graus sempre. Então a pessoa com Ketu na casa 12, ela vai ser mediúnica, ela vai ser mística, mas ela vai querer assumir o mundo material para ela não perder dinheiro. Então, Ketu faz muito bem na casa 12. Se você tem Urano na casa 12, você pode acordar muitas vezes no meio da noite. Você pode se envolver em encrencas em terras estrangeiras. Então, sempre que você for viajar, busque conhecer a cultura do país onde você vai, para você não transgredir e ter problemas com a justiça daquele país. Mas com Urano na casa 12, você tem muitos insights espirituais, do que é a espiritualidade, do que é o autoconhecimento, do que é a meditação. Se você tem Netuno na casa 12, esse é um outro planeta que faz incrivelmente bem nessa casa, porque a casa 12 é tudo sobre misticismo, então dá um interesse pelo universo místico, por espiritualidade. Se você tem Plutão na casa 12, você tem o seu poder inconsciente. Você precisa descobrir qual é o seu poder. Você precisa assumir o seu poder. Porque caso você não assumir o seu poder, você tem muitas pessoas que falam nas suas costas, porque Plutão é a oitava superior de Marte, então eles parecem muito na expressão da energia na casa. Então as pessoas, você tem muitos inimigos ocultos e você precisa assumir o seu poder para evitar o ataque desses inimigos ocultos. O astrólogo Ernest Willem diz que a casa 12 indica o último desejo, indica a última coisa que você quer que aconteça com você. E isso faz muito sentido pelo fato de ela ser a última casa do seu horóscopo. Então, o último lugar que você quer parar é na cadeia. O último lugar que você quer parar é num manicômio. O último lugar que você quer terminar é num asilo, não é verdade? Essas são as coisas que você não quer que aconteçam com você em última instância. Mas a casa 12 também indica o último desejo. E como você faz para descobrir o último desejo? Você deve trazer a constelação que se encontra na casa 12 para o ascendente. No caso, você vai girar o seu mapa em uma casa. Você vai trazer o signo da casa 12 para o ascendente. Então, no caso, o signo que antes estava no ascendente vai para a casa 2. O signo que estava na casa 2 vai para a casa 3. Você vai girar em um signo. Então, a constelação que ficar na casa 12, nesse processo, você deve buscar o planeta regente daquela casa. E a casa onde ele vai indica qual vai ser o seu último desejo. Então, só pegando alguns exemplos, se o dispositor vai para a casa 5, o seu último desejo é ser pai, é ter filhos. Se o dispositor vai para a casa 6, o seu último desejo é curar-se de uma doença. Se vai para a casa 7, o seu último desejo é se casar, e por aí vai. Mas Ernest Willem fala que esse procedimento pode ser muito efetivo também no mapa Shastyamsha, que é o divisional 60, que é o mapa que fala como você vai terminar a sua encarnação, como você vai concluir a sua vida, você vai terminar o seu ciclo para receber moksha. E moksha os budistas chamam de nirvana, né? A sua capacidade de receber nirvana. Então a casa 12 no D60 indica
a tua capacidade de receber nirvana, de receber libertação do ciclo de morte e renascimento. Mas não necessariamente pode indicar que você está na sua última encarnação. Para você saber se você está na sua última encarnação, você deve olhar como está o Atmakarka no mapa Navamsha. O Atmakarka é o planeta com grau mais elevado em longitude, indica a trajetória da alma. Então você localiza o Atmakarka no mapa natal e, de preferência, trabalhe com o zodíaco sideral, porque se você trabalhar com o zodíaco tropical, Karkas de Jaimini costumam não ser muito precisos. Trabalhe com o zodíaco sideral para achar o Atmakarka. Achando o Atmakarka, busque como ele está no Navamsha, que é o mesmo planeta, mas no Navamsha. E conte 12 casas a partir da casa onde se encontra o Atmakarka. Se o nó do sul, Ketu, estiver na casa 12 do Atmakarka, indica que você está na sua última encarnação. Indica que você vem concluir os últimos karmas que precisam ser experimentados no plano material. A casa 12 também é classificada como uma casa cadente, conhecida na astrologia védica como apoclima. E casas cadentes são aquelas que ligam um quadrante no outro, que é a morte de uma vida, a morte do velho, para que o novo possa surgir, para que o novo possa nascer. Então, são casas que elas são um intermediário entre dois mundos. E a casa 12, ela liga a casa 11 com o ascendente, com a casa 1. Então a casa 11 indica as ambições, os sonhos e a vontade de satisfazer esses sonhos. Então você vai ter sonhos incontáveis. Aí você vai satisfazer um deles, um por um, dependendo do grau de liberdade kármica que você tiver. Mas nem todo mundo vai satisfazer todos os seus sonhos no plano material. Então, na casa 11, você vai satisfazer esses sonhos um por um. Ganhar dinheiro, casar, ter filhos, morar na frente da praia, conhecer o mundo, uma carreira maravilhosa, um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Mas aí, depois que você conquista isso tudo, aí você se pergunta assim, e agora? O que ainda falta? Você sente um vazio, você sente que a sua jornada na Terra acabou. Então a casa 12 fala muito do fim da jornada, então ela fala muito do fim da vida, da aposentadoria, de retiros, né? Então assim, como é que vai ser a sua aposentadoria? Como é que vai ser o fim da sua vida? São indicados pela casa 12. E uma vez que você sacia todos os seus desejos na casa 1, você vai sentir uma perda de identidade na casa 12. Porque aqui é o fim da jornada, eu estou na beira do precipício. É o fim da vida. Então é na casa 12 que você vai aprender a meditar, que você vai aprender a ouvir o seu silêncio. E eu gostaria de terminar a casa 12 com um provérbio que diz mais ou menos assim: com a meditação, você aprende algo novo com isso. Tudo que te incomoda te ensina a ser paciente. Tudo que te enfurece te ensina a perdoar e simpatizar. Todos os que te abandonam te ensinam a superar por sua própria conta. Tudo o que tem poder sobre você te ensina como recuperar a fé em você mesmo. Tudo o que você odeia te ensina a amar incondicionalmente. Tudo o que te apavora te ensina a ser corajoso. E tudo o que você não pode controlar te ensina a deixar ir. Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre a casa 12. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E, como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Sempre, sempre, sempre. Falou, pessoal!